Amadas, aqui está mais um áudio dos estudos que eu me comprometi a estar passando toda semana, preferencialmente nos sábados. E eu gostaria de começar orando, para que Deus ele venha me ajudar na transmissão desse estudo, amém? Senhor Deus, nosso Pai, grandioso, maravilhoso és Tu, Senhor. Tu és o Deus acima de tudo e de todos. A Ti eu rendo graça, louvor e adoração. Por Tua causa, Senhor, é que estou viva hoje. É que tenho a oportunidade hoje de poder estar abrindo a minha boca para falar da Tua palavra, Deus. Eu te peço que Tu entre com Tua providência, Senhor, para que eu possa, Senhor, estar passando para as pessoas aquilo conforme Teu Espírito Santo determinar. Pai, me faz um instrumento nas Tuas mãos, que eu não só fale, mas que eu viva, Senhor, tudo que está escrito em Tua palavra, e que as pessoas elas tenham esse entendimento, Senhor Jesus, de que também devem viver e não só falar ou só ouvir. Pai, nesta hora, gostaria de Te apresentar especificamente a respeito desta palavra, Senhor, deste estudo. Senhor, que cada um aqui ouvir este estudo, Senhor Jesus, que elas possam entender, Senhor, e aprender que esperar em Ti é a melhor forma de se viver e que nós devemos, sim, confiar na Tua grande fidelidade conosco, de que não vamos perecer neste mundo, porque tudo que Tu projetou, Tu planejou para cada um de nós é o melhor. Assim como diz em Tua palavra, os Teus pensamentos são maiores do que os meus, os Teus planos melhores do que os meus. E também em Tua palavra Tu disse que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Amém, Jesus. É o que eu Te peço nesta hora e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, o título desse estudo é Aprendendo a Esperar. Esse estudo ele foi elaborado pelo pastor Welfane Nolasco Rodrigues. Ele que é o autor desse estudo. É interessante falar, sobre esse texto, sobre esse tema, aprendendo a esperar, porque a gente ouve muito falar a respeito de que esperar em Deus, que nós devemos esperar em Deus, mas não é fácil. Eu mesma sou testemunha de que eu sinto exatamente assim, não é fácil. Mas como é que nós devemos esperar em Deus? Várias pessoas nas suas experiências de vida, elas têm tido uma forma de nos passar orientação. Mais do que isso, baseado especificamente na palavra de Deus, Ele pede para que a gente espere nele, mas ele não simplesmente ele pede, ele nos orienta. Se nós formos buscar na sua palavra, nós vamos ver que tudo que ele nos pede, ele nos ensina como fazer. Então, esse estudo ele tem esse foco, aprendendo a esperar. Temos um tema muito vasto, mas que eu vou tentar reduzir, assim como o pastor, o Elfani fez um resumo e eu vou tentar reduzir um pouquinho. A esperança, porque eu tenho que entender o que é esperança quando eu sei que eu tenho que esperar em Deus. Neste caso, eu vou estar colocando aqui a primeira passagem, bíblica, que é Salmos 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Vejamos que o Salmo ele diz assim, que eu esperei, né, que o salmista, no caso, esperou com paciência no Senhor. E só depois que ele esperou com paciência no Senhor, ele se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Muitas vezes nós oramos e queremos respostas imediatas, mas não é bem isso a vontade de Deus para nossas vidas. Como eu já disse, esperar não é fácil, né? Nós vivemos num século onde tudo acontece com rapidez e as pessoas estão dispostas a pagar para não esperar. A sociedade moderna é imediatista. Contudo, a vida já começa com uma espera de 9 meses para que a gente possa nascer e continua com a sequência de espera até o final dela. A grande dificuldade para esperar é a dúvida se vai acontecer o que a gente espera. Amadas, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é que você está esperando? Vamos refletir a diferença entre esperar e não esperar. Seria óbvio, esperar é esperar, não esperar é não esperar. Mas existe uma diferença onde nós muitas vezes dizemos que estamos esperando, mas estamos agindo como quem não está esperando. Então devemos ter essa consciência e mudar a postura para que isso venha ter um resultado, né? Como assim é a promessa do Senhor no Salmo 40, né? Que se eu esperar com paciência no Senhor, Ele vai se inclinar para mim e vai ouvir o meu clamor. Então eu devo fazer exatamente isso, que é esperar. O primeiro tópico que fala a respeito dessa diferença é o desespero, que é o não esperar, certo? A diferença entre esperar e não esperar. Desespero. No Salmo 69:3 ele diz assim: estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Veja que situação difícil, né? O salmista aqui nesse momento ele está no desespero, né? Como propriamente dito, assim, está já num ponto de sucumbir. Quem não sabe esperar vive em desespero. Uma pessoa desesperada perde toda a expectativa de conseguir vencer e pensa que não adianta mais esperar. Muitas pessoas são apressadas porque já se frustraram com outras coisas, né? E se frustraram às vezes, até muitas vezes. E não conseguem aguentar a possibilidade de ficar esperando e depois não ser atendidas. Este também é um comportamento infantil, quando a mãe não ensina o filho ou a filha, né? Porque assim, quando criança, não somos orientados e não recebemos essa orientação dos nossos pais, nossa mãe, de que nós devemos esperar, aí temos essa inclinação, né, de infantilidade. Exemplos de pessoas que não souberam esperar, falando biblicamente. A mulher de Ló. Ela não aguentou esperar e olhou para trás. Você vai ver isso lá em Gênesis 19:26. Em Êxodo 32, 1 e 2, fala sobre o povo de Israel, que não esperou Moisés descer o monte e fizeram o bezerro de ouro. Mais um exemplo de que não souberam esperar. E outro exemplo, que também é muito falado, é Lucas 15, 11 e 13, que é o filho pródigo, que não quis esperar o tempo certo de receber a sua herança. São 3 exemplos de não espera, que tiveram resultados diferentes, né? Mas todos foram ruins, né? Mas há resultados que há ainda uma possibilidade de restauração, de conserto. Para curar o desespero é preciso aquietar o coração na presença de Deus. Por isso a palavra diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro.
Está lá em Zacarias 9:12. Maravilhoso, né? A palavra de Deus. O cristão, ele deve usar o capacete da salvação, como diz lá em Efésios 6:17, para proteger a sua mente de todo pensamento que tire sua esperança em Deus. E neste caso, o conselho é: espere um pouco mais. O segundo tópico desse estudo fala sobre a esperança em si, que é esperar mais crer. No Salmo 62:5, fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Que lindo, né? A esperança é a continuação da fé. Ter esperança é esperar acreditando. Quem espera com dúvida não tem esperança. Por isso devemos esperar no Senhor, pois sabemos que não seremos decepcionados por Ele. Esperar em Deus é ter certeza de resposta no tempo certo. Exemplos de pessoas que souberam esperar, biblicamente falando. Noé e sua família esperaram as águas do dilúvio abaixarem. Está lá em Gênesis 10:8-10. Outro é Abraão, que esperou contra a esperança e teve o seu filho. Esse é o top da esperança. Romanos 4:18. Pode ir lá conferir. E Davi, que esperou o tempo certo de ser rei, mesmo depois de ser ungido. Se você for olhar lá nos livros de reis, os livros de Samuel, você vai ver a história. E um dos que todos nós sabemos, né, que é Jesus, que esperou 30 anos para iniciar o seu ministério, né? Todos nós sabemos que a partir dos 30 anos que ele começou, então até os 30 anos ele estava sendo preparado. O livro de Salmo traz várias palavras em oração, falando sobre esperar em Deus. Quando o salmista diz: "E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança", está lá em Salmo 39:7. Somente no Salmo 119, o autor fala 4 vezes sobre esperar na Tua palavra. Salmo 119:49, 81, 114 e 147. Mostrando que quando Deus faz uma promessa, devemos esperar, confiando que se cumprirá. Dentro da palavra dele, né, amadas? Porque se a gente escuta alguém falando algo que distorce da palavra de Deus, isso não vem de Deus, né? Porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. A sua palavra é verdadeira. E tudo que ele escreveu na palavra é a vontade dele. O que tiver diferente disso é passado dele. Mesmo que tudo pareça contrário, devemos dizer: aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Está lá no Salmo 135. Se você está achando difícil esperar, busque na palavra de Deus busque na palavra de Deus uma fonte de esperança, para que você não espere sem ter a fé que vem pelo ouvir. Então, como está lá em Romanos 10:17, então, palavra do Senhor para renovar a esperança. Vale a pena esperar. Tenha esperança no Senhor. Concluímos que a paciência é fruto do Espírito, também chamada de longanimidade ou ânimo longo. Gálatas 5:22. Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes passamos por situações que são para nos ensinar a ser perseverantes e a aprender a esperar, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência,
esperança. Romanos 5, 3, 4. Esperar no Senhor é ter fé. Então, como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que possamos esperar no Senhor. Aprender com cada situação que nós estamos vivendo. E lembrar que Deus está no controle de tudo. Amém? Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Deus está